Boa noite a todos. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos início a mais uma live na presença de Deus. Hoje vamos orar e vamos estudar a palavra. É a reunião de estudo bíblico, de oração e de estudo bíblico. Vamos orar durante 30 minutos. E depois nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo. Começamos na semana anterior, na terça-feira passada, o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, versículo por versículo. Então, inicialmente vamos orar durante 30 minutos e depois passaremos para este estudo bíblico. Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor e eu creio que Deus vai nos renovar, nos fortificar, nos abençoar. Amém? Então vamos unir a nossa fé e vamos orar ao Senhor. Vamos entrar na presença de Deus. Una a sua fé com a minha fé, em o nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, damos início a mais uma reunião de oração, Senhor. Estamos aqui para rogar, para clamar, para suplicar, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face, também para buscar o Teu amparo, o Teu auxílio, a Tua ajuda. Senhor, estamos aqui, Senhor, para interceder por vidas, para apresentar, Senhor, as nossas razões diante do Senhor, para que o Senhor possa nos justificar. Estamos aqui para apresentar também as nossas petições, para interceder pela nação, Senhor, para interceder pelas nações da terra, para interceder pela igreja no Brasil e no mundo, para interceder pelos lares, pelas famílias, para interceder por vidas, Pai. Estamos aqui, Senhor, para buscar uma comunhão, uma intimidade maior contigo, mas também com o firme propósito da intercessão. E antes de tudo, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Porque, Senhor, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, perdoa os meus erros, os meus pecados e os pecados do teu povo. Eu faço deprecação pela igreja. Eu faço deprecação, Senhor, pela igreja e pela nação, Senhor. Perdoa, Senhor, como Jesus fez deprecação na cruz do Calvário. O Senhor Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa, Senhor, dá lugar de arrependimento, Senhor. Senhor, perdoa os pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados, para que as nossas orações não sejam impedidas. Os pecados cometidos por pensamento, intenção do coração, gestos, olhares, palavras, toda transgressão, injustiça e iniquidade. Os pecados de ação, de omissão, toda transgressão nos lava com o sangue da cruz, com o sangue de Jesus, nos purifica, justifica e santifica. Senhor, nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor. Senhor, e nós antes de tudo oramos, Senhor, por todos aqueles que estão em eminência, pelas autoridades constituídas, tanto as autoridades da igreja, as autoridades eclesiásticas, os líderes da igreja, como as autoridades seculares. Senhor, todos aqueles que são munidos de autoridade, porque nós devemos orar por todos os homens, porque isso é agradável a Ti, que nós venhamos apresentar, Senhor, as pessoas em oração a Ti, fazendo orações, intercessões, deprecações e ação de graças por todos os homens, por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão em posição de autoridade. Porque o Senhor deseja que todo homem se salve. É o desejo do Senhor, é a vontade do Senhor que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso nós oramos. Senhor, dá sabedoria aos líderes, dá sabedoria às autoridades, para que possam exercer a autoridade com sabedoria, com destreza, com habilidade, com capacidade vinda do alto, Senhor. Senhor, que eles usem a autoridade de forma justa, de forma correta, Senhor, sem abuso de autoridade, sem autoritarismo, porque, Senhor, autoridade não é autoritarismo. Senhor, então dá sabedoria, dá habilidade, dá capacidade, Senhor. Senhor, que eles possam
Senhor, governar. Senhor, aqueles que estão no poder executivo, na escala federal, estadual e municipal desta nação. Aqueles que estão, Senhor, na posição, Senhor, de fazer as leis, os legisladores, aqueles que trabalham nas casas legislativas, tanto na escala federal, estadual e municipal, que eles possam, Senhor, que eles possam agir de forma justa, Senhor. Senhor, que as leis que sejam produzidas nessas casas sejam leis justas, leis que vão trazer bem-estar e benefício real para a sociedade e para o povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Leis que não vão ferir os valores éticos e morais da Tua palavra, Senhor. Abençoa os legisladores, abençoa, Senhor, o poder judiciário também, tanto na escala federal, estadual e municipal, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que trabalham na segurança, Senhor. A Marinha, o Exército, a Aeronáutica, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Metropolitana, Senhor. Os bombeiros, Senhor, civis e militares, a Polícia Civil, Senhor. Todos aqueles que têm autoridade, Senhor. Abençoa, Senhor, a nação brasileira, Pai. Abençoa os líderes da igreja, os pastores, os obreiros, os presbíteros, os diáconos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores da palavra, mestres da palavra. Abençoa, Senhor, a igreja, Senhor. Dá sabedoria para a liderança, Senhor. Unge, consagra, Senhor. Restaura os altares, Senhor. Senhor, que haja restauração nos altares da igreja, Senhor. Que a igreja possa se santificar e verdadeiramente, Senhor, que possamos verdadeiramente ser luz para esta terra e sal para este mundo, Senhor. Fortalece a fé dos teus filhos, abençoa a igreja brasileira, Senhor. Que neste momento de crise, Senhor, a igreja mostre mais uma vez a diferença. Que ela possa resplandecer neste mundo com a tua luz, com o teu brilho, Senhor. Brilha Jesus no nosso meio, brilha Jesus em nossos corações. Senhor, aperfeiçoa, Senhor, consagra a igreja e abençoa a nação, Pai, livrando o país do caos. Senhor, livra-nos desta pandemia, Senhor, no nome de Jesus, nos livra das dificuldades financeiras, econômicas, da crise econômica e das outras crises criadas por esta pandemia, os problemas psicológicos, as doenças psicossomáticas, as doenças emocionais, os problemas espirituais. Pai, entra com providência na nação brasileira, e não somente na nação brasileira, alcança as nações da terra, Senhor. Nós como igreja devemos orar, devemos estar na brecha, na intercessão, Senhor, pelas nações. Senhor, nós oramos em especial pela igreja, Senhor, pela igreja, Senhor, brasileira, Senhor. Senhor, abençoa os missionários que estão, Senhor, nos lugares mais longínquos. Senhor, no sertão nordestino, na floresta amazônica, entre as tribos indígenas. Senhor, vai alcançando os missionários brasileiros que estão em outras nações, Senhor, que estão em outros países. Alcança cada missionário agora, Senhor, cada um que está no campo missionário, Senhor, nos países muçulmanos, nos países islâmicos, nos países comunistas, aonde é proibida a pregação da Tua palavra, Senhor. Visita os nossos irmãos que estão em cadeias, em prisões, aqueles, Senhor, que estão sofrendo por pregar a palavra, por confessar o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a igreja, Senhor. Fortalece a igreja nesses países da chamada Janela 1040, onde é proibida a pregação da Tua palavra. Abençoa a igreja brasileira, as lideranças, as igrejas tradicionais históricas, pentecostais, neopentecostais. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Fortalece os Teus filhos, os Teus servos, Senhor. Fortalece todo aquele que está ouvindo esta oração, está orando junto comigo, está acompanhando esta live, Senhor. Alcança cada família, Senhor, com paz, com alegria, com harmonia, com santidade, com prosperidade. Senhor, nos dá o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, que possamos crescer no conhecimento e na graça, Senhor, que possamos crescer em Jesus Cristo. Que o fruto do Teu Espírito seja visível e notório na nossa vida. A caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança.
que os dons espirituais sejam concedidos à igreja, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos, os dons de curar, o dom de operar maravilhas, o dom da fé, a profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Concede dons, Senhor, à igreja, Senhor, que a igreja seja adornada, enriquecida em todos os dons espirituais. Vai abençoando a igreja, Senhor, vai capacitando, ungindo, inspirando. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Enche-nos com a paz, com a alegria, com a harmonia, Senhor. Enche-nos com a tua doce presença. Conforta, consola as famílias enlutadas. Senhor, não somente enlutadas pelo Covid-19, mas por outras causas. Aqueles que choram por um ente querido, por uma perda. Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, com as doces consolações do teu Espírito confortando. Senhor, vai visitando aqueles que trabalham, Senhor, aqueles que trabalham na linha de frente, Senhor, os médicos, os profissionais da medicina, os enfermeiros, aqueles que estão, Senhor, na linha de frente do combate desta pandemia, Senhor. Vai capacitando, vai habilitando, ungindo, inspirando, Senhor, e livrando de todo o mal, Senhor. Aqueles que trabalham, Senhor, aqueles que trabalham, melhor dizendo, Senhor, em ambiente hospitalar, aqueles que trabalham na limpeza, aqueles que trabalham na segurança. Senhor, vai abençoando estas vidas. Senhor, estas pessoas, Senhor, destemidas, que estão, Senhor, combatendo na linha de frente esta pandemia. Senhor, abençoa, Senhor, a saúde desta nação. Abençoa, Senhor, a saúde, Senhor. Abençoa a saúde, Senhor, desta nação. Abençoa, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, a nação brasileira, Senhor. Abençoa, Senhor, a economia desta nação, Senhor. Livra, Senhor, o país do caos, Senhor. Abençoa, Senhor, dá estratégia para os governantes, dá sabedoria, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, esta terra. Nos livra, Senhor, do caos, nos livra do mal, Senhor. Fortalece o teu povo, Pai. Fortalece, Senhor, as famílias, Senhor. Concede graça, Senhor, nesse momento difícil. Aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, dificuldades econômicas, aqueles que estão enfrentando problemas emocionais, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão enfrentando tristeza, depressão, angústia, medo, a síndrome do pânico, Senhor. Vai visitando cada vida com o teu poder. Senhor dos exércitos, envia os teus anjos para batalhar, para guerrear em favor da igreja, Senhor. Senhor, vai libertando. Quantas pessoas estão enfrentando problemas com o vício do álcool, o vício das drogas, pessoas que querem se libertar e não estão conseguindo se libertar das drogas, dos entorpecentes. Senhor, vai libertando, Senhor. Tu és o libertador. Ajuda esta pessoa, Senhor, que quer se libertar e não consegue, Senhor. Senhor, esta pessoa que está intercedendo por um familiar que está preso, que está escravizado por um vício, o vício do cigarro, o tabagismo, o alcoolismo, a pessoa que está presa à pornografia, à prostituição, ao adultério, à imundícia, à imoralidade, à devassidão, à depravação. Senhor, vai libertando, Senhor. Senhor, Tu és libertador, Senhor. Tu és aquele que quebra as algemas, que despedaça os grilhões do inferno, que despedaça e quebra todo jugo de maldição, todo jugo maligno. Senhor, vai alcançando cada vida, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nas UTIs, nas CTIs, nos hospitais, aqueles que estão sofrendo com vários tipos de enfermidade. Senhor, vai alcançando aqueles que estão nas ruas, nos becos, nos guetos, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, sofrendo, aqueles que não têm ninguém por eles. Senhor, aqueles que são desprezados pelas pessoas. Senhor, visita os moradores de rua, os órfãos, os desabrigados. Senhor, com o teu poder, Pai, alcança, Senhor, aqueles que estão nos asilos. Senhor, aquelas pessoas que estão desamparadas. Tu és o Pai dos órfãos.
e Tu és o juiz das viúvas e o pai dos órfãos. Senhor, vai cuidando, Senhor, prepara pessoas, move os corações, porque o Senhor levanta pessoas no meio do Teu povo, o Senhor levanta pessoas da igreja para estender a mão para o aflito. É o próprio Senhor estendendo a mão, usando os Teus servos, os Teus filhos. Usa a nossa vida, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos conforme a capacidade que o Senhor deu a cada um, conforme os dons, talentos, condição, seja condição espiritual ou condição material que o Senhor concedeu a cada um, para estender a mão, para ajudar, Senhor. E visita através da igreja, Senhor. Usa pessoas e circunstâncias para abençoar aqueles que estão aflitos. Nós oramos por isso também, porque, Senhor, muitas vezes não podemos fazer muita coisa, Senhor, mas podemos orar, porque sabemos que através da oração o Senhor vai mover corações, o Senhor move corações e situações favoráveis para mudar quadros adversos, para mudar situações difíceis. Senhor, vai visitando cada vida, Senhor, cada vida que precisa, que necessita, Senhor, vai socorrendo, Senhor. Tu mesmo disseste em Tua palavra: clama a mim e responder-te-ei. Ah, Senhor, Tu és socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. O Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. Senhor, vai dando o alento, o conforto, o auxílio, o refrigério, o livramento, a resposta. Abre a porta do escape, a porta do livramento, Senhor. Vai operando a Tua grande salvação, Senhor. Senhor, que possamos também nos arrepender dos nossos maus caminhos. Tu mesmo disseste em Tua palavra: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Senhor, cura a nossa nação e sara também a terra do nosso coração, Pai. Limpa o nosso coração, Pai, de toda a malícia, de toda a imundícia, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Que nós possamos, como igreja, buscar o caminho da pureza, o caminho da honestidade, da sinceridade, da integridade, da santidade. Santifica os corações, Pai. Transforma a nossa vida, forja o nosso caráter, molda o nosso coração. Senhor, queremos fazer a diferença em meio a este mundo, Senhor. Queremos mostrar a Tua glória. Chegou o tempo, Senhor, da igreja resplandecer, Senhor. Ah, Senhor, chegou o tempo da igreja se levantar em poder. Chegou o tempo de nós nos levantarmos no poder do Espírito Santo. Então consagra a nossa vida, unge os nossos corações, Pai. Vai nos capacitando, nos habilitando, nos dando habilidade e capacidade, dons naturais, dons espirituais. Senhor, vem capacitando a igreja, Senhor, porque a nossa capacidade vem de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem envolvendo a Tua igreja, Senhor, com o Teu manto de glória, com o Teu manto de luz. Cobre-nos com o Teu manto, Senhor Jesus. Senhor, aquece os corações, Senhor. Ah, Senhor, a Tua palavra diz... Ah, Senhor, a Tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Senhor, não deixa o nosso amor se esfriar, Senhor. Não deixa, Senhor, que nós venhamos nos esfriar na fé, Senhor. Que possamos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, com fervor, com santidade, Senhor. Com um coração sincero, com um coração verdadeiro. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, nesta hora, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Ah, Senhor, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, da direção, da unção. Clame, meu irmão, minha irmã, clame a unção divina, clame a presença do Espírito Santo, clame a ajuda do Senhor.
Nós não somos autossuficientes, mas somos dependentes de Deus. Nunca se esqueça, você é dependente de Deus. Toda vez que você acha que você é autossuficiente, toda vez que você acha que pode viver uma vida independente de Deus, você sofrerá as consequências do orgulho, porque o orgulho, a soberba precede a queda. Toda vez que o homem cai, toda vez que o homem tropeça, é porque ele se ensoberbeceu, ele se exaltou, ele se orgulhou, por isso ele cai. Senhor, não queremos cair. E se alguém caiu, poderoso é o Senhor para levantar, pois o Senhor firma os passos do homem bom, e se cair não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O cair é algo do homem, mas o levantar é algo de Deus. Se você está caído, Deus te levanta agora, meu irmão, minha irmã. Ele te põe de pé. Se você está vacilando, tropeçando, tosquenejando, cochilando, você está cocheando entre dois pensamentos, você está vacilante, com os joelhos trementes, você está com as mãos cansadas, Ele te fortalece agora, Ele nos fortalece, Ele é a nossa força, Ele é o nosso vigor, Ele dá a alegria, o refrigério, o conforto, Ele é tudo para nós, Ele é tudo que nós necessitamos, Ele é tudo que você precisa da presença do Espírito Santo, nós precisamos do poder de Deus. Ore a Deus, peça ajuda para o Senhor. Clame ao Senhor, busque com intensidade, com fervor. Ah, Senhor, nós queremos mais do Senhor, queremos nos esvaziar de nós mesmos, da vaidade, do orgulho, da soberba, da arrogância, da presunção, da altivez, para sermos cheios da santidade, da humildade. Queremos aprender contigo, Senhor Jesus, pois o Senhor é manso e humilde de coração. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor, demonstrar Senhor, o amor de Cristo. Não queremos somente amar por palavras, mas por obra e em verdade. Senhor, nos capacita, nos ensina a amar, Senhor. Nos unge. Senhor, nos inspira, nos capacita, Senhor. Derrama mais amor. Senhor, que possamos andar em amor, viver em amor, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é certo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre a igreja, sobre o teu povo. Busque a presença de Deus. Você que está angustiado, você que está triste, você que está deixando o medo, o pânico entrar no seu coração. O amor de Jesus lança fora todo medo. Senhor, entra nos corações agora. Senhor, entra, Senhor, nos corações para trazer vida. Senhor, Tu és vida. Senhor, Tu és o Espírito de vida, Tu és o Espírito de vida. Espírito Santo, traz saúde, traz vigor, traz renovação, renovo físico, mental, emocional. Senhor, vem trazendo o renovo agora. Renova-nos, Senhor, precisamos desta renovação, precisamos desta comunhão, precisamos, Jesus, desta intimidade contigo. Nós Te amamos, nós Te adoramos. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todos os louvores. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou de tal maneira. O Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu Filho, Pai Celestial. O Senhor nos amou de tal maneira, Senhor Jesus. Porque o Senhor se entregou naquela cruz. O Senhor deu a vida por nós, derramou o Teu precioso sangue para a nossa redenção, para a nossa salvação, para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Senhor, Espírito Santo, o Senhor também nos amou, porque o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor se dispôs a fazer morada em nós. O Senhor nos recriou em Cristo Jesus, nos transformou em novas criaturas em Cristo Jesus, e o Senhor veio fazer morada permanente. Senhor, morada permanente em nossos corações, Senhor Espírito Santo, para nos capacitar
para nos preparar, para que possamos cumprir o bom propósito do Senhor, para que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, para produzir em nós o fruto do Espírito, para nos conceder dons espirituais, para nos capacitar a fazer a obra do Senhor e nos preparar para o arrebatamento, nos preparar para a vida eterna, nos preparar para estarmos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus nas alturas. Você que é batizado com o Espírito Santo, você que é batizado com o Espírito Santo, você pode magnificar a Deus em outras línguas. E você que ainda não recebeu o batismo de poder, receba o batismo com o Espírito Santo, pois Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é aquele que batiza com o Santo Espírito. Alabassuririanda labaias, oricantolorimachuririando loricanta labaias, oredeoshiririanda labaias. Oh, palavras estranhas surgirão do seu interior como rios de água viva fluindo do seu ser. Dê vazão, dê lugar, não tenha medo. É o Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo. A Bíblia diz que ele batiza com o Espírito Santo, que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia, 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 glória, glória, glória a Deus nas alturas. É ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo e com poder, arabadacanda labassuririando loricanta labaias. Ele está visitando a sua vida. Receba o batismo de poder, seja imerso no Espírito de Deus, seja cheio com o Espírito Santo, seja cheio até transbordar com o Espírito de vida, com o Espírito Santo. Receba o batismo no nome do Senhor Jesus. Decante lamassuririando loricanta labassuririanda labaias. Aleluia, aleluia. Nós te amamos, nós te adoramos, ó Trino Deus, ó Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, único e verdadeiro Deus, Deus tremendo, Deus supremo, Deus altíssimo. Nós cremos que o Senhor está atendendo a oração dos teus filhos. O Senhor está olhando para nós, Ele está olhando para você agora, Ele está atento ao seu clamor, Ele está contemplando a sua vida neste momento, Ele está ouvindo o seu clamor, a sua oração, a sua súplica, Ele está recebendo a nossa adoração, Ele recebe a nossa oração, que sobe como incenso suave e chega diante da face dEle na glória eterna. Aleluia, aleluia, glória, glória, glória. Nenhum trabalho é vão no Senhor. As nossas orações, elas têm eficácia, muito podem ser os efeitos a oração de um justo. O Senhor nos justificou para que pudéssemos estar na brecha, clamando, orando, e a nossa oração, ela alcança o trono da graça, ela alcança o trono de Deus, o trono divino, e a mão de Deus opera. Deus, Ele dá ordens a anjos poderosos agora para visitar cada vida representada através dos pedidos de oração, representadas através dos nomes deixados nos comentários, para alcançar cada vida, representada através da oração pronunciada com os lábios e através da oração feita através do pensamento e da intenção do coração. Senhor, eu creio que o Senhor está alcançando Espírito Santo com sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor está alcançando neste momento cada vida. Aqueles que vão acompanhar a gravação desta live também estão sendo visitados, serão visitados poderosamente pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Demônios estão caindo por terra, obra de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, magia negra está sendo desfeita agora, no nome de Jesus. Praga lançada, palavras de maldição, oração contrária, jejum contrário, todo mal é desfeito agora. Toda palavra de maldição, todo mal é desfeito pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Toda obra das trevas contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel.
nenhuma ferramenta forjada, preparada contra a nossa vida vai prosperar. Todo mal seja repreendido no nome de Jesus, todo levante das trevas, toda enfermidade, perturbação, maldição, todo mal seja agora repreendido no nome de Jesus. Todo mal bata em retirada, seja amarrado, acorrentado e lançado fora no nome de Jesus. Todo mal, toda obra das trevas saia, suma, desapareça em o nome de Jesus. Senhor, visita cada vida, Senhor, com paz, com harmonia, restaura os casamentos, abençoa as famílias, o relacionamento conjugal, abençoa o relacionamento pais e filhos. Senhor, socorre o aflito, Senhor, socorre, Senhor, o teu povo. Senhor, mostra o teu poder, Senhor, que esta pessoa possa depois testemunhar da tua grandeza, do teu poder, Pai. Tu és o Deus fiel que cumpre as promessas, que cumpre a palavra. Eu creio, Pai, que a tua palavra vai se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja, na nação, entre as nações da terra, Senhor, porque grande é o mover do Senhor, grande é o agir do Senhor, grande é o mover do Senhor. Senhor amado, coloca a tua mão de poder, vem com teu braço forte, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, para que todos saibam que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Deus tremendo, o Deus supremo, o Deus altíssimo. Não há nada difícil para o Senhor, todas as coisas são possíveis para ti, e tudo é possível para aquele que crê. Eu creio nos milagres, eu creio que o Senhor está alcançando cada vida. Você que está pedindo oração por alguém, essa pessoa está sendo alcançada agora, essa pessoa está recebendo a visitação do poder de Deus, a visitação da presença gloriosa do Espírito Santo. É o Deus vivo alcançando, é o poder de Deus, é Deus libertando dos vícios, é Deus libertando do pecado, é Deus libertando das trevas, é Deus transformando situações, é Deus curando, é Deus restaurando, é Deus transformando. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque eu creio que cada oração está sendo atendida, cada clamor, cada súplica. Eu creio, Senhor, em respostas, eu creio na solução de problemas, eu creio que o Senhor está agindo de uma forma poderosa. O poder do Senhor é avassalador contra as obras das trevas nesta hora, e o Senhor está entregando bênçãos e vitórias. Você que crê, erga suas mãos e fale assim: Senhor, eu tenho a certeza de que o Senhor está agindo, que o Senhor está ouvindo as minhas orações, o Senhor está ouvindo as nossas orações. Recebe, Senhor, recebe as nossas orações. Eu creio, Senhor, nós cremos, nós te amamos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Receba a honra devida ao teu nome. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meia hora de oração. É um momento de entrega, de busca. E eu creio que Deus está visitando a sua vida agora. Deus está te abençoando, te renovando. E a pessoa que você intercedeu, as pessoas que nós clamamos, intercedemos, Deus está com a mão poderosa dele agindo nessas vidas. Você vai dar testemunho daquilo que Deus está fazendo. Amém? Agora vamos para o estudo bíblico. Nós começamos na semana anterior, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 2, onde nós paramos. A gente sempre revê o último versículo para depois entrar em versículo novo. Tá bom? Então, Colossenses 1, verso 12. Novo Testamento, nessa sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos,
1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, aí você encontra a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos recapitular o último versículo, o versículo 2. Nós começamos esse estudo na terça passada. Amém? Então vamos fazer uma oração pedindo para que Deus possa nos guiar nesse estudo bíblico. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos guia nesse estudo, nos capacita e nos ensina, Senhor, que possamos crescer no conhecimento, que possamos crescer no Senhor, que todo mal que nos impede seja repreendido, todo mal que tenta nos impedir seja repreendido no nome de Jesus, e que a Tua graça venha, que o Senhor nos abençoe através deste estudo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Nós começamos na semana anterior, começamos com o prefácio. E o prefácio tem 2 versículos, o prefácio e a saudação inicial da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Versículo 2, só para recapitular, tá, irmãos? Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Então, estava endereçada aos irmãos de Colossos, mas ela tem uma aplicação, esta carta, na minha e na sua vida, porque ela faz parte da Escritura Sagrada. Ela faz parte dos textos da Escritura Sagrada. Então, todo texto que faz parte das Sagradas Escrituras tem uma aplicação na nossa vida. Então, ele está se dirigindo àqueles que foram separados, os santos irmãos fiéis em Cristo. Em Cristo somos separados. Existe a santidade de posição. Quando nós estávamos nas trevas, Deus nos transporta para a luz. Então passamos das trevas para a luz, santidade de posição. E existe a santidade de progressão. À medida que andamos com Deus, caminhamos na luz e em direção à luz. E quanto mais somos iluminados pelo Espírito Santo e pela palavra, mais permitimos que Deus nos limpe. Primeiro Deus nos tira do mundo, depois Ele vai tirando o mundo de nós. A santidade de posição e a santidade de progressão. Então, uma pessoa que entrega a vida para Jesus pode ser a pessoa mais vil e desprezível aos olhos da humanidade. A pessoa mais pecadora, a pessoa mais suja e imunda no que diz respeito a práticas pecaminosas. Se ela entrega o coração a Jesus e naquele momento ela recebe a purificação do sangue de Jesus, ela passa das trevas para a luz. E agora ela vai crescer na graça, vai crescer no conhecimento, na santidade, ela vai operar a salvação dela, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa. Então tem muita gente que confunde santidade de posição e santidade de progressão. Eu tenho que sempre falar sobre isso, irmãos, porque é uma confusão. Por exemplo, Jesus, quando ele estava na cruz, um dos ladrões foi salvo. Um se perdeu e o outro foi salvo. O que se arrependeu foi salvo. Mas ele era um santo no que diz respeito ao comportamento? Claro que não. Ele foi sentenciado à pena de morte. Ele estava ali, tanto que ele disse para o outro ladrão: nós merecemos essa condenação. Ele não, porque nós somos criminosos, nós fizemos o mal. Então, olha só que interessante. Mas Jesus não o salvou porque houve arrependimento. Agora, se fosse numa outra situação, ele não estando ali morrendo, um ladrão se converte. O ladrão se converte, Deus vai trabalhando na vida dele. Ele não vai roubar mais. Ele não vai viver uma vida na marginalidade. Ele vai procurar viver uma vida em santidade, uma vida na presença de Deus. Então ele vai seguir a santidade de progressão. No caso ali do ladrão da cruz, não teve tempo para ele ter uma santidade de progressão. Mas ele foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Ele foi salvo pela graça e misericórdia de Deus. Então nós temos que entender a graça de Deus e a santidade. Santidade é separação da corrupção deste mundo. E mesmo aquele que está bem avançado na santidade de progressão, ele comete erros e ele vai sendo aperfeiçoado dia após dia para que ele possa estar sempre agradando a Deus com a sua vida de fé, com a sua vida de entrega. Sendo fiel, os irmãos santos e fiéis em Cristo, tem que estar em Cristo, aí ele deseja aos irmãos, e esse desejo de Deus não é somente para os irmãos de Colossos. Paulo desejou para os irmãos de Colossos, mas esse desejo é da parte de Deus para nós também. Vamos voltar aqui. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus.
da parte do Pai e do Filho. Temos graça e temos paz. Então, a graça e a paz podem ser multiplicados pelo conhecimento de Deus. Isso já é um outro estudo, já estou citando a carta do apóstolo Pedro, né? Mas a graça você recebe e a graça ela vai se multiplicando na sua vida, o favor de Deus. E a paz também, à medida que você caminha com Cristo, você anda com Cristo, também progride, né? Existe a santidade e progressão e a graça também, né? Ela vai progredindo. À medida que você caminha com Cristo, você cresce na graça, você cresce nas coisas de Deus e cresce em paz, tendo a paz dominando, a paz de Cristo cada vez mais dominando a sua vida, o seu ser. Amém? A gente até passou um pouquinho aqui na recapitulação, mas vamos agora para o versículo 3, vamos entrar em matéria nova. Graças damos a Deus, que é a primeira parte da carta agora, né? Primeiro é o prefácio, agora ele vai entrar na carta, no assunto propriamente dessa carta, né? Aqui tem até na Bíblia que eu estou utilizando, tem um título, né? Na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, há um título antes do texto do 3. Eu vou até ler aqui, tá, para os irmãos, né? A fé, que é o tema que vai ser tratado daqui em diante, né? A fé e o amor dos colossenses, a oração de Paulo pelo seu progresso espiritual, Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem do Deus invisível, criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Então vai tratar desses assuntos aqui. Vamos entrar no versículo 3 agora propriamente. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Então Paulo, ele vivia intercedendo e orando pelos irmãos de Colossos. E ele agradecia, ele dava graças ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira coisa, nós temos que ter um coração grato. Nós temos que aprender a ter um coração sempre grato. Grato pela vida, grato pela salvação, pela vida eterna, que nos é dada em Cristo Jesus, né? Nós temos que ser gratos a Deus, né? Pelas vestes, pelo alimento, pelo cuidado dele para conosco. Nós temos que agradecer por aquilo que ele já fez, está fazendo e vai fazer. E eu cheguei até a dizer que temos que agradecer até por aquilo que Deus não fez para nos proteger, nos preservar, porque às vezes nós pensamos que algo é benéfico, pensamos que algo é bom, e Deus na sua onisciência sabe que aquilo não é bom para a nossa vida. Então temos que ter um coração grato. Então Paulo, ele agradecia a Deus pela vida dos irmãos. Você já agradeceu pelos seus irmãos em Cristo? Você já agradeceu pela sua família? Mulher, você já agradeceu pelo seu marido? Ah, mas meu marido não é o marido que eu esperava. Você já agradeceu pela... Homem de Deus, você já agradeceu pela esposa que você tem? Ah, mas a minha esposa... Preste atenção. Quantas mulheres gostariam de ter um marido e não têm? Quantos homens gostariam de ter uma esposa e não têm? Já agradeceu os seus filhos, quem tem filho? Né? Quantas mulheres gostariam de ter um filho e não tem? Ah, mas meu filho apronta. Quantas mulheres gostariam de ter um filho para cuidar? Né? Mesmo que apronta, né? Porque a pessoa não tem nenhum filho. Né? Já se colocou no lugar de uma mulher estéril? Ou de um homem que não pode ter filho também? Então, irmãos, vamos agradecer. Ah, mas ainda não está do jeito que eu quero. Mas agradeça. Jesus, quando pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, ele não olhou assim e falou: ah, que miséria, isso não dá para nada. Não, ele pegou: graças te dou, Pai, obrigado por esse alimento. Aí ele partiu o pão. Aí o que aconteceu quando ele agradeceu? Multiplicou. Às vezes tem pessoa que pega o salário: ah, mas eu ganho essa miséria. A pessoa murmura, reclama, blasfema. Ser fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Se você não consegue ser grato a Deus por aquilo que Ele está te dando, como é que Ele vai te dar coisas melhores? Então vamos enxergar. O que acontece é que as pessoas hoje, elas enxergam as coisas sempre do ponto de vista negativo. A gente tem uma tendência a enxergar
tudo de forma negativa. A gente nunca consegue ver o lado bom das coisas. Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, nós estamos vivendo uma época de inversão de valores. Comece a ter o coração grato. Aí as coisas, você permite o agir de Deus. A gratidão, a adoração, o louvor traz a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo transforma as situações. Agora, a murmuração, a pessoa começa a blasfemar, a xingar, você atrai coisas negativas, você atrai a presença do mal. E eu não quero a presença do mal. E eu creio que todos que estão me ouvindo aqui, você quer a presença de Deus. Porque a presença de Deus traz o quê? Paz, alegria, provisão, aquilo que a gente precisa. Deus sabe o que você precisa. Então Paulo agradece. Tenha um coração. Coloque a gratidão na sua vida. Coloque a gratidão nas suas orações. Amém? Graças damos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Oração contínua. É o nosso dever, Jesus disse, é o nosso dever orar sempre e nunca jamais desfalecer. Paulo também disse na carta aos Tessalonicenses, usado pelo Espírito Santo, orai sem cessar. Continue orando. Ah, mas parece que não está acontecendo nada. Continue orando. A oração tem que ser contínua. Porque a oração é manifestação de fé. Quando você ora, você exprime a sua fé, você expressa a sua fé, você mostra a sua fé para Deus. E não só para Deus, é algo que beneficia você, porque quando você ora, você está se reafirmando na fé. Quando você deixa de orar, você esfria, você deixa de reafirmar a sua fé. Essa meia hora que nós oramos aqui é reafirmação, é a gente sendo reafirmado na presença de Deus. Né? Ah, mas Deus sabe o que eu preciso. Claro que Ele sabe, mas você precisa. Quem precisa mais da oração somos nós, irmãos. Nós é que precisamos das orações, para que haja manutenção da fé. Faz parte da manutenção da fé. E através da fé que recebemos de Deus. Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus. É através da fé que você vai receber de Deus. Você vai ter comunhão com Ele, você vai desfrutar da presença dEle, mas também você vai receber dEle. Então tem gente que não está recebendo porque não está crendo, mas porque não está trabalhando a sua fé, não está operando a sua fé. E a oração é fundamental. Você vê que Paulo não parava de orar, né? Mesmo que as notícias vinham, né? Sendo notícias boas ou ruins. Às vezes você está orando, aí as notícias são boas. Olha, melhorou a situação. Estava assim, agora já está melhor. Não, mas pode ficar melhor ainda. Então você continua orando. Agora piorou. Aí vamos intensificar, vamos continuar orando. Né? Não vamos desistir. Não vamos esmorecer. Paulo estava orando sempre. Né? O estudo bíblico é para a gente entender o que Paulo quis dizer naquela época, mas isso tem uma aplicação hoje, irmãos. Nós precisamos continuamente estar intercedendo pelas pessoas. Né? Ajude as pessoas. Se você não sabe o que fazer para ajudar uma pessoa, você pode orar e deve orar por ela, porque aí você vai estar ajudando de fato essa pessoa. Então vamos lá para o versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então as notícias eram boas. Qual notícia? Que eles tinham uma fé em Cristo, uma fé que estava viva, uma fé que estava operante. Não era uma fé teórica, era uma fé real. Eles estavam manifestando a fé deles em Jesus e isso estava sendo propagado. Porque quando nós manifestamos a fé, as pessoas vão ver que nós estamos manifestando a fé em Jesus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a lâmpada para colocar debaixo do cesto, mas se coloca no lugar mais alto para que todos vejam a luz.
As pessoas vão ver as obras e vão glorificar o Pai. Mas as obras que são resultado da fé, que é a manifestação da fé, que é a manifestação do agir do Espírito Santo na nossa vida. Então, a nossa fé vai ser falada. As pessoas vão falar, olha, ali tem uma pessoa de Deus, ali tem uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então chegou até Paulo. E olha que os meios de comunicação da época não são... Ninguém mandou um WhatsApp para o apóstolo Paulo, ninguém mandou um message para ele. Demorava para chegar as informações naquela época. Os transportes, os meios de transporte na época não são como é hoje. Né? Não tinha essa velocidade das informações. Mas a fé dos colossenses chegou até Paulo. Chegou até ele. E imagine hoje, agora, com os meios de comunicação, como nós estamos agora. Graças a Deus, nós estamos vivendo numa época em que a informação ela corre velozmente. Realmente corre velozmente. Né? Então nós temos que nos aproveitar disso. Mesmo com essa quarentena, nós estamos aproveitando dessa ferramenta tecnológica. E Deus está fazendo a obra aí. Né? E as pessoas vão saber que Deus está fazendo a obra na sua vida e que você está sendo um agente de Deus, alguém que Deus está usando para mostrar a diferença nesse tempo. Então olha só. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Porque o amor, primeiro, nós temos que amar a todos, irmãos. Mas nós temos que fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Né? Ah, pastor, mas isso não é acepção de pessoas? Não, irmãos. Nós temos que amar a todos, mas nós temos que ter, né, prioridades. Não é verdade? Vou dar um exemplo, rapidamente. Né? Entre o seu filho, quem tem filho, se alimentar, e o filho do vizinho, quem tem a prioridade? Você vai deixar o seu filho passar fome para o filho do vizinho comer? Será que alguém faz isso, irmãos? Deixa o filho passar fome, né, o seu próprio filho, para o filho do vizinho comer? Não, irmãos. Existem prioridades. Nós temos que amar todos. Se o seu filho está alimentado, está bem cuidado, aí você pode cuidar do filho do vizinho, ajudar o vizinho a cuidar do seu filho, se ele não tem condição, é claro, né? Você vai ajudar, aí você vai estender a mão. Então, Deus, ele é um Deus que coloca prioridades. Nós temos que amar a todos. Mas, principalmente os domésticos da fé. Principalmente aqueles que são da fé. Aqueles que desfrutam da mesma comunhão que desfrutamos com Deus. Então, por isso o amor estava sendo demonstrado principalmente àqueles que Deus tinha separado do mundo. Os irmãos de fé. E às vezes nós vemos hoje, no meio da igreja, a igreja, ao invés de estender a mão para o irmão de fé, estende a mão para os que estão de fora. Ah, mas temos que ajudar, pastor. Sim, mas principalmente os domésticos da fé. Nós temos que demonstrar amor por todos, mas muito mais nós temos que fazer por aqueles que são da mesma fé, que fazem parte da família de Deus, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E isso chegou até Paulo. A fé manifesta e o amor manifesto. Porque a fé não é uma teoria. E o amor também não pode ser teórico. Nós temos que amar não só com palavras, mas por obra e em verdade. E a igreja de Colossos estava sendo aprovada por Deus. Porque o próprio Paulo, pelo Espírito Santo, está dando testemunho desta igreja. Que nós possamos andar na fé e no amor. Amém? Semana que vem, a gente continua. A gente viu 2 versículos e recapitulou o da semana anterior. Amém? Vamos fazer uma oração agora a Deus, agradecendo. Mas antes de agradecer, eu quero dizer que o canal de comunicação está aberto. Você pode entrar em contato comigo através do Messenger e do WhatsApp. Se você quiser que eu te adicione no grupo da igreja, é só você falar. Amém? Precisar de um atendimento, de um aconselhamento, um esclarecimento, estou sempre à disposição, irmãos. Amém? Quem não tem a minha amizade ainda no Facebook e quer, Nicolas Pascoal Carabeta, você solicita, eu te adiciono, aí você pode conversar comigo pelo Messenger. Quiser conversar pelo WhatsApp, mesma coisa. Se você tem a minha amizade no Facebook, pode conversar comigo no Messenger, manda o seu telefone que eu te adiciono nos meus contatos. E se quiser que eu te adicione no grupo da igreja, a mesma coisa. Pedidos de oração você pode fazer no privado para mim, ou você pode fazer, se você quer que todos os irmãos da igreja orem,
no grupo da igreja. E quem quiser postar, pode postar. Todas as postagens são benéficas, desde que sejam postagens edificantes da palavra e de utilidade pública, alguma coisa de utilidade pública que está acontecendo, né? Notícias que são boas, né? Informações boas para nós lidarmos nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos enfrentando, até nós termos a vitória sobre essa situação, em nome de Jesus, porque Deus nos dá a vitória, Ele nos garante a vitória em nome de Jesus. Então, mantenha o canal de comunicação. Então, vamos agradecer a Deus, amém? Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto de estudo bíblico e de oração. Que possamos viver no amor, que possamos, Senhor, manifestar a fé e o amor, tendo um coração grato, Senhor, tendo um coração grato, estando em contínua oração. Senhor, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a nossa vida, Senhor. Que possamos ser santos e fiéis a Ti, em o nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, vamos receber a bênção? Coloca a sua mão assim. Diga assim, que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre a nossa vida, desde agora e para todo sempre. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.